Senhoras e Senhores Deputados, bom dia a todas e a todos. Senhora Ministra, Senhora Secretária de Estado, Senhor Secretário de Estado, bem-vindos também, bom dia. Senhoras e Senhores Deputados, vamos dar início à nossa audição à Senhora Ministra da Coesão Territorial, que naturalmente, como saberão, está aqui connosco hoje a requerimento do Grupo Parlamentar do PSD, sendo que, naturalmente, o tema que vamos tratar é o tema que está plasmado nesse mesmo requerimento. Permitam-me só, antes de iniciarmos esta mesma audição, de lembrar as senhoras e senhores deputados, só porque naturalmente acho que é importante, até porque quando tratamos deste assunto foi tratado sobretudo com os coordenadores dos grupos parlamentares. Nós temos dois pontos na nossa ordem do dia de hoje. Temos o ponto 1, que é a audição à senhora Ministra e ao Governo, e temos o nosso ponto 2, que é a fixação da redação final do relatório sobre a personalidade indigitada para o ACT, para a Autoridade de Mobilidade dos Transportes, a AMT. E, portanto, eu lembrava que depois da audição da Sra. Ministra, nós temos de dar continuidade aos nossos trabalhos para tratar deste assunto. Assim sendo, senhoras e senhores deputados, Sra. Ministra, recordo que a nossa grelha de tempos para esta audição prevê uma intervenção inicial de 10 minutos do Governo, uma primeira ronda por cada grupo parlamentar que queira usar da palavra de 8 minutos, sendo que não há um modelo de pergunta-resposta. Trata-se de uma audição a requerimento e não de uma audição regimental. Portanto, a Sra. Ministra responderá a cada grupo parlamentar no final dos 8 minutos, tendo para o efeito os mesmos 8 minutos. Haverá ainda uma segunda ronda, se assim desejarem, que prevê um tempo de 5 minutos por cada grupo parlamentar, sendo que neste caso o Governo responderá no mesmo tempo, no final de todas as intervenções. Há ainda uma terceira ronda, se também assim desejarem, de 2 minutos por cada senhora e por cada senhor deputados inscritos, cabendo ao Governo uma intervenção final para resposta a essas questões, uma resposta conjunta de 10 minutos. Assim sendo, Sra. Ministra, Senhoras e Senhores Secretários de Estado, Senhoras e Senhores Deputados, vamos dar início à nossa audição, dando a palavra à Sra. Ministra, dando também as boas-vindas e cumprimentando-a. 10 minutos para a intervenção inicial. Faz favor. Muito bom dia, muito obrigada. Queria e cumprimentava também todos os deputados. Nós estamos aqui a requerimento do grupo parlamentar do PSD, que questiona o Governo relativamente a duas questões, referindo que no comunicado oficial do Conselho de Ministros, 17 de junho, o Governo não faz referência à redução de 75% para veículos elétricos, aprovado pelo Parlamento, e que na publicação e que na resolução do Conselho de Ministros que dá cumprimento à norma do Orçamento de Estado relativa à redução das portagens, a mesma resolução não prevê a redução de 75% para os veículos elétricos. Refere também que o Governo teve 7 meses para se preparar e, portanto, pede no último parágrafo para que o Governo esclareça este assunto. E, portanto, nos meus esclarecimentos, reportar-me-ei ao pedido do grupo parlamentar do PSD, que é referente quer ao período, quer à redução das portagens dos veículos elétricos. No que se refere ao período que aqui é referido, de 7 meses, eu devo referir que inicialmente esclareci aqui na própria Assembleia da República que estávamos a estudar e que tínhamos dúvidas sobre a constitucionalidade e que estávamos a estudar esta questão da constitucionalidade. E, portanto, os primeiros meses do ano, quer no gabinete do Sr. Primeiro-Ministro, quer no gabinete do Sr. Ministro das Finanças, foram dedicados a estudar esta questão da constitucionalidade. Também referi aqui, na Assembleia da República,
que essas dúvidas estavam esclarecidas e, portanto, a partir de maio foi quando nós começámos de facto a tratar de implementar a redução das portagens. No que toca aos veículos elétricos, que é a questão que aqui é colocada, eu devo referir o seguinte. Quero também dizer que o Ministério da Coesão Territorial, não estando envolvido e tendo assinado a portaria, operacionalmente não tem responsabilidades, nesta medida. E, portanto, questões mais concretas, mais técnicas, como podem imaginar, não terei condições de responder, porque cabe às Infraestruturas de Portugal alterar o algoritmo, mas creio que tenho informação suficiente para esclarecer as dúvidas. Portanto, a primeira coisa, creio que já em relação ao tempo já o referi. Em relação aos veículos elétricos, eles estão abrangidos pelos descontos que já foram aprovados, não têm a questão ainda dos 75%, portanto, eles já estão abrangidos pelo regime geral, não pelo regime específico dos veículos elétricos, portanto, isto significa que os veículos elétricos têm um tratamento igual a qualquer veículo neste momento e, portanto, já têm descontos, não têm o desconto que a lei específico que a lei lhe atribui. E, portanto, a implementação do regime específico para veículos elétricos e não poluentes implica a adoção de um conjunto significativo de medidas de operacionalização técnica que impediram que a medida específica dirigida a estes veículos tenha entrado em vigor em 1 de julho. As medidas para a operacionalização técnica e a respectiva regulamentação necessária para a adoção dos descontos adicionais previstos para os veículos elétricos e não poluentes estão já a ser tratados pelo Governo. A informação que tivemos a oportunidade de recolher permite-me esclarecer o seguinte. O Ministério das Infraestruturas e Habitação fez... Qual é o problema com os veículos elétricos que não temos nos outros veículos? Qual é o problema? A Via Verde tem dados sobre as matrículas e o IMT tem dados sobre o tipo de se são ou não veículos elétricos. E, portanto, para implementar esta medida, nós terão que ser cruzados dados entre as Infraestruturas de Portugal e o IMT. Isso pode colocar questões de dados, o que não se coloca a todos os veículos, porque basta a matrícula, que se tem o tipo de veículo, se é veículo 1, 2, 3 ou 4. Mas a Via Verde não tem a informação sobre se àquela matrícula está associado ou não o veículo elétrico. E, portanto, tem que ser cruzados dados entre as Infraestruturas de Portugal e o IMT. Isto pode colocar questões de partilha de dados. E, portanto, neste momento, o que vos posso dizer é que o Ministério das Infraestruturas e Habitação fez o pedido formal para o IMT tratar da implementação. A solução vai passar pela habilitação prévia dos beneficiários ao desconto, ou seja, para não termos que estar a cruzar os dados, que pode colocar problemas de divulgação de dados. Os proprietários de veículos elétricos terão que fazer por via digital, por via presencial, por telefone, poderão fazer a habilitação dos beneficiários que têm, de facto, um veículo elétrico não poluente. Essa será a metodologia para terem acesso. Recordo que no passado também era assim, e agora, para todos os veículos, e agora basta terem o dispositivo eletrónico. No caso dos veículos elétricos, a informação que temos, por este motivo, não sendo nós os responsáveis pela operacionalização, é esta. E, portanto, a solução passará pela habilitação prévia dos beneficiários ao desconto. A informação que nos foi dada é que isto era não nos conseguiram dizer a data exata, mas a informação que nos foi prestada é que não demoraria muito tempo
porque o processo técnico já está avançado e já decorreram diversas reuniões. Portanto, em relação às questões que o requerimento levanta, são as seguintes. Nós só em maio é que tivemos condições jurídicas que nos esclareceram que a norma era constitucional e a partir daí começámos a trabalhar, portanto, não estão em causa 7 meses. De qualquer modo, os veículos elétricos já beneficiam do desconto que foi aplicado aos outros veículos e os motivos pelo qual ainda não está operacionalizada a norma têm a ver com aqueles que já vos referi. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Ministra. Senhoras e Srs. Deputados, vamos iniciar a ronda pelos grupos parlamentares. Como autores do requerimento, e mesmo que assim não fosse, inicia o grupo parlamentar do PSD. Tenho informação que é uma informação partilhada entre a Sra. Deputada Márcia Passos e o Sr. Deputado Duarte Marques, mas antes de dar a palavra, vou dar a palavra novamente à Sra. Ministra. Só um bocadinho. Eu peço desculpa, ainda estava dentro do tempo. Eu quando referi a IP, corretamente é via verde, ou seja, é a via verde que tem, peço desculpa, o erro é técnico, mas queria esclarecer. Quando referi a IP, é a via verde que tem a informação sobre as matrículas e o tipo de veículos. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Ministra. Agora sim, tal como dizia, o Grupo Parlamentar do PSD, intervenção partilhada entre a Sra. Deputada Márcia Passos e o Sr. Deputado Duarte Marques. Inicia a Sra. Deputada Márcia Passos. Sra. Deputada, faz favor, 8 minutos, não a cada um, mas pelos dois. Faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Srs. Secretários de Estado. Sra. Ministra, o Orçamento de Estado para 2021, aprovado no Parlamento, contém uma norma proposta pelo PSD que prevê a redução para 50% para veículos a combustão e 75% para veículos elétricos nas taxas de portagem nas denominadas ex-scooters, reduções que deviam vigorar desde 1 de julho de 2021. A deliberação em causa motivou, para além do voto contra do Partido Socialista, uma forte oposição por parte do Governo. Mas mais do que falar-lhe sobre os diversos estados da alma do Governo relativamente a esta lei, porque primeiro opõe-se severamente, depois ameaça com envio para o Tribunal Constitucional e, finalmente, não a podendo combater, anuncia como uma medida que fazia parte do seu próprio programa. Mais do que isto, Sra. Ministra, o que devemos e queremos salientar, de facto, é que o Governo não cumpriu uma lei que foi aprovada na Assembleia da República. E é isto que merece indignação e merece censura. E é isto, Sra. Ministra, que não podemos ficar indiferentes, porque os portugueses também não ficam indiferentes. E sabe porquê que não ficam indiferentes, Sra. Ministra? Porque estas medidas, ou a falta delas, têm impacto negativo nos bolsos dos portugueses. E o Governo não cumpriu, desde logo, porque, como a Sra. Ministra acabou de referir, não implementou a esperada redução de 75% para os veículos elétricos e veio a alegar dificuldades, como a Sra. Ministra bem expôs na sua intervenção inicial. Mas foi uma intervenção que não nos convenceu, porque não conseguimos perceber, e peço-lhe, Sra. Ministra, que fale claro, porque é para os portugueses que estamos a falar, é para as pessoas que todos os dias passam nas autoestradas que estamos a falar, porque é que estas dificuldades não foram ultrapassadas. Não sabe responder, já assumiu, Sra. Ministra, no que concerne a questões mais técnicas, porque são da responsabilidade de outro Ministério. Mas a Sra. Ministra veio há dias a esta comissão, volta hoje e devia, digo eu, com o devido respeito, devia vir bem preparada, devia ter conversado com o Sr. Ministro das Infraestruturas e eu parto do princípio, eu pergunto-lhe se os ministros não conversam, se não reúnem, porque de facto não conseguimos perceber as suas explicações. Por outro lado, as reduções de 50% para os demais veículos que foram aprovadas e promulgadas pelo Sr. Presidente da República foram praticamente ignoradas pelo Governo. Em vez de reduções de 50%, o Governo implementou reduções, ora de 15% para algumas classes de veículos, ora reduções sujeitas a condições.
condições de números de passagem, condições relacionadas com dias úteis e não úteis, períodos diurnos e noturnos, e nada disto, mesmo nada, foi aprovado na Assembleia da República. E quando há dias perguntávamos à Sra. Ministra e ao Sr. Ministro das Infraestruturas a razão de ser deste incumprimento, concluímos, pelas respostas e pelas não respostas, que entre os ministros do mesmo governo reina a total confusão e desconforto. O Sr. Ministro das Infraestruturas culpou o seu colega Ministro das Finanças, a Sra. Ministra demonstrou o seu incómodo e tentou explicar o que ninguém percebe. E é isto que não é sério, Sra. Ministra. Isto é de uma habilidade maldosa que não dignifica Vossa Excelência, não dignifica o Governo e não dignifica a democracia. O que é que o Governo fez? Pergunto. Enganou os portugueses, Sra. Ministra. Aplicou descontos, não sobre os valores em vigor, mas sobre os valores que deixaram de estar em vigor há um ano ou mais. E o cidadão que percorre todos os dias uma autoestrada e que faz contas à vida não percebe isto. E tinha a expectativa que a partir de 1 de julho de 2021 ia pagar menos 50%. E é em nome deles, é em nome destes portugueses e é em nome de um Portugal que a Sra. Ministra diz querer mais coeso e mais equilibrado, que nós lhe pedimos que explique porque é que isto aconteceu, que explique porque é que o Governo fez as coisas desta forma e o que é que pretende fazer para remediar, se é que pretende remediar. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Duarte Marques, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Srs. Secretários de Estado, Sras. e Srs. Deputados. Sra. Ministra, nós não temos dúvidas da sua boa intenção em querer reduzir as portagens. Não temos absolutamente nenhuma dúvida. O que nos faz confusão é a fraude política do Governo que foi criado aos portugueses. Sra. Ministra, foi o Governo que fez saber à imprensa que ia baixar 50% das portagens, ocultando até que era uma decisão da Assembleia da República. Na última semana de junho, vários deputados, dezenas de deputados do Partido Socialista, fizeram publicações nos jornais, nos Facebook, todos contentes, que isto ia baixar 50%. E hoje nota-se só que há um, se calhar envergonhados, porque deram a cara por um governo que também os traiu a eles, além de trair os portugueses. Porque se criou a convicção, na opinião pública e nas pessoas, que iam baixar 50%. Mas eu agora percebo o silêncio do governo, algures entre abril e junho. Foi quando congeminaram este modelo de mandar abaixo 2 portarias, porque a Sra. Ministra veio cá confessar isso. Então o governo teve, de janeiro, alguns até maio, a tentar boicotar o Orçamento de Estado, à procura de um argumento jurídico para mandar abaixo aquela proposta. A Sra. Ministra disse que tinham dúvidas jurídicas. Não tem que ter. É o Orçamento de Estado, tem que cumprir. E depois diz que não tiveram tempo para implementar a parte do veículo elétrico, quando eu conheço governos socialistas que em muito menos meses conseguiram pôr pórticos nas portagens todas e ainda se lembraram, Paulo Campos e o Jardim Sócrates, queriam pôr chips nos carros para resolver esse problema. E, portanto, aquilo que não faz sentido é, recorrentemente, a Sra. Ministra vem cá e diz que não sabe que isso é das infraestruturas. O problema é que nós tivemos cá o Ministro das Infraestruturas que disse que isso não era com ele, era com o Ministro das Finanças. E isto parece um jogo do empurra, a gozar com os portugueses e com os deputados, que cada ministro que cá vem não diz, não explica, não pede desculpa, nem diz que vai corrigir. É uma espécie de confissão do pecado capital deste governo, que é, mais uma vez, fazer uma coisa, prometer outra e fazer uma terceira completamente diferente. É que as pessoas foram enganadas. Se nós olharmos para as portagens pelo país todo, comparando aquilo que está a ser aplicado com aquilo que estava em vigor antes, portanto, até 31 de dezembro, mas até ao final do mês de junho, nós vemos que há descontos. Neste final são 19%, se vamos ver no Grande Norte. Na A23 são, em média, entre os 28% e os 30%. Se formos para o Algarve, a coisa ainda é pior, porque no Algarve vamos a ver que até há descontos de 29%, quando deviam ser de 50%. É pelo país todo assim, não há sequer uma uniformidade. E, Sra. Ministra, o que nós queremos saber é se o Governo vai pedir desculpa, vai corrigir aquilo que fez. O Governo, quando teve este debate, chegou a apelar para que isto não fosse aprovado. O Governo chegou a dizer que isto era inconstitucional.
O Governo chegou a dizer que não tinha cabimentação orçamental para isto. Muito obrigado, Sr. Deputado. Termino já, Sr. Presidente. E, portanto, aquilo que eu quero saber é muito simples, que é os portugueses querem saber. O Governo vai cumprir o Orçamento de Estado ou não? Ou vai continuar este jogo do empurra a continuar a enganar as pessoas? Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhora Ministra, faz favor, os mesmos 8 minutos. Muito obrigada. Eu vou responder apenas às questões que me trouxeram aqui e que estão no requerimento. Sim. Aqui feito, Sr. Deputado. Sobre a condução dos trabalhos. Eu queria recordar ao Sr. Presidente e que explicasse à Sra. Ministra, se estiver de acordo, que o tema do requerimento é um tema em concreto. Nós não vamos cá falar do PT 2030, nem nada disso. As perguntas que senão os outros deputados perguntam sobre o quê, se não repetirem as perguntas do requerimento. A Sra. Ministra tem a obrigação de responder sobre este assunto, sobre o requerimento. Muito bem. Sr. Deputado, isso está claro. O assunto a tratar é o assunto do requerimento e a Sra. Ministra assim também se balizará. Muito bem. Portanto, em relação aos veículos elétricos, que é o assunto do requerimento, e aos 7 meses que levamos, eu creio que prestei até com alguma informação técnica o tempo e as dificuldades que levámos a implementar. Volto a referir, a Via Verde tem informação sobre as matrículas, a Via Verde tem informação de que as matrículas correspondem à tipologia de veículo, não tem informação se são veículos elétricos. E, portanto, para isso tem que cruzar a informação com o IMT. Estando em causa possíveis questões de partilha de dados, o processo vai passar pela habilitação prévia dos beneficiários ao desconto. E, portanto, é um processo, como já referi, técnico que está avançado e a garantia que nos foi dada era de que, de facto, esta questão muito em breve estaria resolvida. E, a não ser que haja outro entendimento em relação ao requerimento, a minha resposta fica por aqui, porque, no nosso entendimento, o requerimento é em relação aos veículos elétricos, ao tempo que demorou. Devo dizer também que nós nunca dissemos que a norma era inconstitucional. O que dissemos e o que questionámos foi vamos analisar, temos dúvidas. E a verdade é que as recentes decisões do Tribunal Constitucional levam-nos a dizer que, de facto, muitas das vezes as nossas dúvidas têm a razão de ser. Por isso, uma vez desfeitas as dúvidas, nós começámos a trabalhar neste processo. Nos veículos elétricos é mais complexo, mas as questões estão a ser ultrapassadas. Em relação a estas questões, são estas as respostas face ao teor do requerimento. Novamente. Faz favor, Sr. Deputado. Sr. Presidente, eu pedia que o Sr. Presidente aceitasse o nosso requerimento, tem conhecimento, que mostrasse à Sra. Ministra... Sr. Deputado, nós temos aqui o requerimento. Deixe-me acabar, Sr. Presidente. O requerimento não é só sobre os veículos elétricos, que isto fique bem claro, porque isso já suscitou dúvidas até a deputados de outros partidos. O requerimento é sobre a não redução dos 50% e também por aí dos elétricos. Portanto, não é só sobre, isso não é verdade, e eu peço ao Sr. Presidente, na sua qualidade de Presidente, que esclareça à Sra. Ministra das regras do Parlamento e já agora do conteúdo do requerimento, porque o requerimento não fala só de veículos elétricos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu penso que o requerimento está claro para todos. Naturalmente, a Sra. Ministra está no direito e na liberdade de dar as respostas que entende. Naturalmente, portanto, o Sr. Deputado está no direito de fazer as perguntas que bem entende, a Sra. Ministra está no direito de dar as respostas que bem entende. São estas as regras de funcionamento do Parlamento. Tal como também é claro o conteúdo do requerimento em apreço. Senhores e Srs. Deputados, é a vez do Grupo Parlamentar do PS. A informação que tenho é que é o Sr. Deputado André Pinotes Batista a fazer a intervenção e que estará e a fará pela nossa plataforma informática. Sr. Deputado, bem-vindo digitalmente. Faz favor, 8 minutos. Sr. Deputado, não sei se me está a ouvir. Sr. Deputado André Pinotes Batista? Não o estamos a ouvir, não o estamos a ouvir. Agora estamos a vê-lo, não o estamos a ouvir. Sr. Deputado, está-me a ouvir?
Senhor Deputado, estamos a vê-lo, mas não o estamos a ouvir. Senhor Deputado, não o estamos a ouvir. Só um bocadinho que eu vou aqui perguntar aos nossos serviços se será o problema de cá ou de lá. Senhor Deputado, eu julgo que me estará a ouvir. Queria informá-lo que não o estamos a ouvir e a informação que tenho dos nossos serviços é que será um problema do seu lado e não do lado da Assembleia da República. Senhor Deputado, eu iria sugerir que utilizássemos aquele procedimento técnico que é sempre, normalmente, não é sempre, mas muito eficiente, que é desligar e voltar a ligar. Enquanto isso, eu daria a palavra ao grupo parlamentar do BE, à Sra. Deputada Isabel Pires, para fazer só um... Já não é a primeira vez que isso acontece, mas eu penso que a melhor solução técnica é desligar e voltar a ligar. Já nos aconteceu noutros momentos. Eu iria passar ao grupo parlamentar do BE, naturalmente depois darei a palavra novamente ao Sr. Deputado André Pinotes Batista, assim que o problema estiver resolvido. Muito bem. Assim sendo, Sra. Deputada, se estivermos todos de acordo, faremos deste modo. Sra. Deputada Isabel Pires, do BE, faz favor, 8 minutos. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar a Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, Sra. Secretária de Estado e levantar aqui algumas questões, porque de facto temos oportunidade através... Eu vou-lhe dizer aqui. Temos a oportunidade, através deste requerimento, de tirar aqui algumas dúvidas, nomeadamente que têm chegado por parte de, e a Sra. Ministra saberá tão bem como nós, de várias plataformas que se têm debruçado sobre a questão das SCUTs, das ex-SCUTs, das portagens, seja na A23, na A25, na A22, enfim, em todas as outras, e a expectativa que foi criada com a aprovação no Orçamento de Estado desta norma de redução de 50% nas portagens, que também depois implicaria um desconto diferente nos veículos elétricos e que, até ao momento, as informações e as notas que têm chegado aos grupos parlamentares, pelo menos ao Bloco de Esquerda, é que não está a ser posto em prática aquilo que foi aprovado. Sobre os veículos elétricos, a Sra. Ministra tentou já aqui dar alguma resposta, mas a verdade é que, quando o próprio Ministro das Infraestruturas é questionado sobre isto, também não responde e passa para outro Ministro. E, portanto, parece-me que, desse ponto de vista, tem que haver aqui alguém a tomar as rédeas, digamos assim, deste assunto, porque sobre portagens, durante este mandato tem sido sempre assim. O Governo decidiu que as portagens iriam passar para o Ministério da Coesão Territorial, independentemente, até podemos ter uma discussão sobre se isso faz sentido ou não. E a importância que a coesão territorial tem e o impacto que as portagens têm nessa mesma coesão territorial. O problema é que desde que isto aconteceu, sempre que são precisas respostas relativamente a determinadas matérias sobre portagens, não há nenhum ministro que efetivamente responda concretamente sobre e que tome responsabilidade sobre aquilo que se está a passar com as portagens. E, portanto, isto cria aqui dificuldades não só ao Parlamento, mas, acima de tudo, tem criado dificuldades às pessoas que utilizam diariamente estas mesmas vias. E, portanto, segundo informação também que nos tem chegado, por exemplo, porque antes desta aplicação dos 50%, o Governo avançou com o desconto de 25% a partir da 8ª passagem e, segundo informação que nos chegou, na verdade, existiu um aumento global no preço das portagens de cerca de 3, 4%, em alguns troços terá sido mais e que, portanto, este próprio desconto dos 25% à 8ª passagem acabou por não se concretizar exatamente. E, portanto, gostávamos também de esclarecer se efetivamente isto corresponde à realidade ou não. Mas sobre o desconto dos 50%, enfim, não vamos voltar outra vez aos debates que já tivemos ao longo de quase 7 meses sobre a construção
constitucionalidade, não constitucionalidade, depois já não havia esse problema e, portanto, o Governo comprometeu-se aqui na Assembleia da República que iria avançar e que a 1 de julho os descontos iriam acontecer, mas aparentemente o desconto está a ser feito não sobre os preços de dezembro, em vigor a dezembro de 2020, mas a preços anteriores. E, portanto, gostávamos de questionar também o porquê desta escolha por parte do Governo, porque isto significa que o desconto, efetivamente, não é de 50%. Já foram aqui dados alguns exemplos, mas em várias das executs, aquilo que nós temos é um desconto que fica próximo dos 30%, em alguns casos não chega aos 30%, porque foi aplicado não sobre o último valor que estava em vigor das portagens, mas sobre um valor prévio. E, portanto, gostávamos de perceber porque é que o Governo optou por esta metodologia e não por aquilo que seria óbvio, parece-nos, que é aplicar o desconto sobre o valor que está em vigor no momento em que o desconto é aplicado. E, como saberá, nomeadamente em várias regiões do interior, isto tem suscitado muitas manifestações e muitas formas de reivindicação sobre a não aplicação daquilo que efetivamente foi aprovado no Orçamento de Estado e, portanto, parece-nos que aquilo que hoje tem que ficar esclarecido, e gostávamos mesmo que isto ficasse esclarecido, é porque é que não estamos perante o desconto de 50% que foi aprovado e que o Governo disse que iria aplicar. Independentemente de até ter mais tempo, a grande questão é essa e, portanto, eu iria ficar por aqui nesta minha primeira intervenção, esperando que, de facto, o Governo consiga clarificar porque é que não estamos perante um desconto de 50%. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Ministra, até 8 minutos, faz favor. Sr. Presidente, Sra. Deputada, obrigada. E eu volto a dar a resposta que já dei há pouco. No nosso entendimento, o requerimento diz: quando, em comunicado oficial do Conselho de Ministros, 17 de junho, o Governo anunciou finalmente que se tinha conformado com a necessidade de dar cumprimento à lei, atentou contra o rigor dos factos, reclamando que a medida que antes se combateu promovia, afinal, a concretização do programa do Governo, omitindo, contudo, qualquer referência à redução de 75% de veículos elétricos aprovado pelo Parlamento. Todavia, foi ontem publicada a resolução do Conselho de Ministros que dá cumprimento à referida norma do Orçamento de Estado, a qual, não prevendo incompreensivelmente a esperada redução de 75% para os veículos elétricos, vem alegar dificuldades na sua concretização. Ora, entre o momento da aprovação da norma orçamental e a sua entrada em vigor, medeiam mais de 7 meses, pelo que o Governo está a cometer uma grosseira ilegalidade ao não dar cumprimento ao Orçamento de Estado, frustrando uma legítima expectativa e lesando deste modo milhares de cidadãos que têm direito à redução em causa. Em causa estamos a falar dos 75%, pois a mesma está prevista na lei. Importa esclarecer tão inusitada situação, veio o Grupo Parlamentar do PSD requerer a Vossa Excelência, no âmbito desta comissão a que a Vossa Excelência preside e ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, as necessárias diligências, no sentido de ser ouvida com urgência a Sra. Ministra para prestar os devidos esclarecimentos sobre este assunto. Sobre este assunto, o que tenho a referir é que, depois de conversar com o Sr. Ministro e dos serviços conversarem, o Ministério das Infraestruturas e Habitação fez o pedido formal para o IMT tratar da implementação, já está a tratar. A solução, porque põe em risco partilha de dados, passará pela habilitação prévia dos beneficiários ao desconto. O processo está avançado e esperamos que muito em breve ele esteja implementado. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Ministra. Vamos agora tentar ouvir o Sr. Deputado André Pinotes Batista. Sr. Deputado, está-me a ouvir? Se calhar os meus conhecimentos informáticos não são assim tão evoluídos. O desligar e o ligar. Sr. Deputado André Pinotes Batista. Sr. Deputado, continuamos sem o ouvir. Eu sei que já desligou e já ligou, porque já me informou, mas continuamos sem ouvir. Olha, ainda lhe vou sugerir outra técnica informática. É tirar os auscultadores. Não vai ser o problema dos auscultadores e falar para o microfone do computador.
Está-me a ouvir? Sr. Deputado, os meus conhecimentos informáticos, afinal, são evoluídos. Eu estava aqui a dizer que não eram assim tanto, mas afinal conseguimos resolver o problema. Se calhar o problema era dos auscultadores que, por qualquer motivo técnico, não permitem que seja ouvido aqui na sala. Sr. Deputado, julgo que me está a ouvir. Sr. Presidente. Agora estamos a ouvi-lo bem, julgo eu. Sr. Deputado, então, bem-vindo digitalmente e faz favor, 8 minutos. Presidente, eu queria naturalmente começar por cumprimentar na sua pessoa a Sra. Ministra e toda a sua equipa, bem como os senhores deputados presentes. Sr. Presidente, nesta matéria de especial relevo, talvez o histórico do PSD merecesse que tivesse algum recato na forma como se apresenta a debate, mas já verificámos que tal não acontece. E não acontece por vários motivos. Antes de mais, porque já compreendemos que as questões constitucionais são questões que não assistem aos deputados do PSD. É, aliás, de notar que o PSD quer governar através da Assembleia da República sem chegar ao governo. Mas nós não queremos fugir ao debate substantivo sobre esta matéria, porque por ação do Partido Socialista há muita coisa para dizer sobre isto. E há muita coisa para dizer, mas há uma matéria que é quase uma defesa da honra. Eu fiz no uso da figura regimental, mas tenho que o fazer. O deputado do PSD aludiu ao trabalho dos deputados do PS e fez muito bem. Porque, de facto, desde que sou deputado há mais de 6 anos, que vejo a intensidade que os deputados das diversas regiões do Partido Socialista vão colocando, a forma como lutam pelo interesse das suas populações, e diga-se, aliás, Sr. Presidente, que se hoje nos encontramos nesta sala para debater entre o modelo que existia e o modelo que o PSD, numa norma à mata-cavalos, vem implementar, isso só acontece porque, de facto, esse modelo existia. Existia porque nós não enganamos as pessoas, existia porque nós decidimos, existia porque o Partido Socialista assumiu um compromisso e cumpriu. E a este propósito, é bom recordar que nós estamos aqui a discutir uma alteração ao Orçamento de Estado que vem mudar uma decisão que o Governo já tinha tomado. E, aliás, uma decisão, e esta é a primeira pergunta que eu deixava à Sra. Ministra, é que pelo estudo que eu fui fazer, pela oportunidade que tive de analisar, existem inclusivamente situações em que os descontos que anteriormente vigoravam eram superiores àqueles que a proposta do PSD, talvez apressadamente, talvez querendo responder a algum período pré-eleitoral que atravessamos, vai trazer. E a questão que se coloca aqui é muito simples. Nós tínhamos descontos de 55% que estavam previstos e a proposta do PSD não prevê tal coisa. Mas ainda assim, tendo o Governo, ao contrário do que o Sr. Deputado Duarte Marques disse, não era demonstrada oposição a baixar os escudos, porque o Sr. Deputado faz um truque retórico muito interessante, que é na mesma intervenção é dito que reconhece o espírito da Sra. Ministra e a vontade da Sra. Ministra em baixar as portagens nas escudos, coisa que, aliás, se verificou, e simultaneamente é dito que o Governo demonstrou oposição. O Governo nunca demonstrou oposição relativamente a baixar o preço das passagens nas escudos. Aquilo que o Governo demonstrou oposição foi a forma forçada, a forma abusiva, como aliás recentemente num outro dossiê o Tribunal Constitucional veio reconhecer, como alguns querem se utilizar de maiorias negativas para impor ao Executivo a forma como deve e não deve governar. Ainda assim não foi por aí que o Governo avançou. Mas sobre esta questão dos 7 meses e das demoras, é muito importante nós resgatarmos os senhores deputados deste equívoco. Não se passaram 7 meses, coisa nenhuma, e não podemos enganar os portugueses. Se, como o PSD diz, é para os portugueses que estamos a falar, nós não podemos enganar os portugueses relativamente a uma coisa. Uma norma desta dimensão, com os impactos que tem e as necessidades que tem até do ponto de vista técnico, não é aprovada num dia e metida a funcionar no dia a seguir. Aliás, exigir que um governo governe assim era exigir um governo que ele fosse irresponsável. E tal não se pode verificar, como é evidente. Aliás, assumo que podemos arrumar já com a questão dos veículos elétricos. Como é evidente, se a Via Verde tem o registro de quais são as matrículas, mas apenas o IMT tem o registro de quais são os carros elétricos, obviamente que havia aqui um trabalho moroso, um trabalho complexo para pôr em funcionamento esta medida. E isto não tem nada a ver com sabotar coisa nenhuma. Isto tem a ver com governar. Os senhores não se querem lembrar, mas ainda se devem lembrar de algumas malfeitas que fizeram a estas populações, mas a verdade é que governar não é dizer uns soundbites que fiquem bem num período pré-eleitoral. E a este propósito também é relevante destacar o seguinte. Não há aqui nenhum problema entre as tutelas. Acontece que esta medida em si
é uma medida que envolve várias tutelas. E se os senhores deputados estão a questionar a senhora Ministra da Coesão com um conjunto de matérias sobre as quais ela pode agir automaticamente, obviamente que ela responde. Naquelas matérias em que não pode responder, porque não se trata exclusivamente com ela, informa das conversas que vai tendo com outros membros da tutela. Não confundam os portugueses. E é importante, porque no meio de tantas palavras podemos perder a noção do essencial. Eu gostava de ilustrar este empenho, estes descontos, o que é que eles representavam com um exemplo prático. Em 2011, e desde 2011 o PSD-CDS governaram 4 anos de péssima memória para os portugueses, mas em 2011 uma taxa de portagem de classe 1 na A22 de Lagos a Vila Real de Santo António custava 12,35 € a fazer a passagem total. Isto daria um custo mensal, se considerarmos 2 viagens diárias, 30 dias por mês, daria um custo mensal de 741 €. Em agosto de 2021, quando nos encontramos agora aqui a 7 dias de agosto, aquilo que vai estar em vigor que aliás já está em vigor, são 6,20 €, o que depois representará 372 €, com um desconto de 369 €. Sr. Presidente. É importante perceber, quando dizem que estamos a enganar os portugueses, que vão dizer a estes portugueses que nós os estamos a enganar. Mas existem ainda outros critérios, Sr. Presidente, porque nós não nos podemos apresentar na Comissão de Economia, quando temos o Ministro da Coesão, a ignorar um conjunto de coisas, quando temos o Ministro do Ambiente, vimos dizer. Por exemplo, todos sabemos que não queremos estimular o transporte individual. O que nós queremos é proteger as populações de forma a que aqueles que usam regularmente tenham descontos de quantidade. Aqueles que são os moradores, aqueles que não têm alternativas e, por maioria de razão, um outro critério que também é importante e que enche o discurso dos senhores deputados noutras comissões, mas que hoje não vi aqui presente, é que evidentemente tem que haver uma incidência maior sobre o transporte de passageiros e o transporte de mercadorias, porque eles impactam justamente no direito à mobilidade e nos custos de contexto da economia local. Portanto, o que se pretende aqui não é fazer um desconto, por exemplo, a mim que sou do distrito de Setúbal e que vou passar estas portagens uma vez por mês. Não é esse o espírito. O espírito é que quem é residente naqueles sítios, quem diariamente tem que as usar porque nem sequer tem alternativas, e esse é um reconhecimento que todos fazemos, que tenha descontos efetivos. E há uma matéria, Sr. Presidente, que para mim é de extrema importância e que tem a ver com o seguinte. Nós falámos verdade aos portugueses e foi o Partido Socialista que implementou este sistema de descontos. Pois se outros quiseram vir governar quando não estão no governo, nós entendemos nem sequer recorrer ao Tribunal Constitucional, porque entendemos que, apesar de ser um erro a forma como estes deputados o fizeram, mais importante de tudo era salvaguardar um mínimo de um modelo que protegesse as populações de cada um destes distritos. Mas, fundamentalmente, Sr. Presidente, o Partido Socialista implementou mesmo descontos. O Partido Socialista contribuiu mesmo para a coesão. O Partido Socialista contribuiu mesmo para acabar com as assimetrias entre litoral e interior e, portanto, é muito importante que fique referido. Quem vem introduzir normas para, por exemplo, baixar scooters em sítios onde existem alternativas, não está a prestar um bom serviço à população. Não pode ser esse o nosso foco. O essencial, e é bom que as pessoas percebam isso, é que se existe um desconto foi porque o Partido Socialista o implementou. Foi porque o Partido Socialista, mais uma vez, à palavra honrada, fez jus e cumpriu. E, sobretudo, é muito importante que as pessoas não se deixem confundir por esta narrativa de quem desesperadamente vem fingir que quer fazer aquilo que, quando esteve no poder, nunca tocou. Era bom que nesta altura pré-eleitoral, em que trazem um debate destes apenas e só por este motivo, colocassem na consciência os tempos em que tiveram para alterar, e todas as alterações foram para introduzir dor, para introduzir mais custos, para introduzir mais despesas. Isso, Sr. Presidente, finalizo. Os portugueses sabem muito bem o que é que contaram com o governo de direita, e estes portugueses, como eu exemplifiquei há pouco e outros, também sabem muito bem que é com o governo do PS e com a vontade da esquerda que nós lhes conferimos mais dignidade e mais qualidade de vida. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Não o ouvimos em condições perfeitas, mas a intervenção foi perceptível. Eu só alerto isto porque, numa próxima oportunidade, não sei se do lado de cá, se do lado de lá, haverá que tentar melhorar as condições técnicas. De todo modo, a intervenção foi perceptível, Sr. Deputado. Sra. Ministra, até 8 minutos, faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu queria voltar a referir que, a sublinhar o que já referi, nós tivemos dúvida sobre a constitucionalidade da norma e devo referir que recentes decisões do Tribunal Constitucional fazem-nos refletir profundamente nesta questão que é
deve ser o Governo a governar e a tomar decisões que, de facto, depois de aprovado o orçamento, respeitam esse orçamento e os tetos orçamentais para cada Ministério. Esta norma tem o enorme, e devo dizer que nada nos impedia, mesmo depois dos pareceres jurídicos, de ter colocado a questão ao Tribunal Constitucional. Nada nos impedia, nada nos impedia. Ou seja, depois de, em maio, termos recebido o que era o parecer dos nossos juristas, nada nos impedia de fazer o que já fizemos noutras situações. E eu gostaria agora de que refletissem também sobre a eventual resposta que poderíamos ter tido face às últimas respostas. Portanto, aqui, quando eu ouço dizer que queriam mandar para o Tribunal Constitucional, não. Nós tivemos dúvidas sobre a constitucionalidade e mesmo depois dos pareceres jurídicos, nada nos impedia de termos enviado para o Tribunal. Nada, nem que fosse para esclarecer. Nem que fosse para termos o que era a posição do Tribunal Constitucional. Não o fizemos. Aplicámos a norma. Em relação ao que nos traz aqui, aos veículos elétricos, e eu li o requerimento, de facto, nós, como é dito, não estamos a aplicar ainda o 75%, está a ser aplicada aos veículos elétricos a norma geral. Já expliquei as dificuldades técnicas que tivemos e que estamos a ter nessa aplicação e já expliquei a metodologia para se aplicar este desconto aos veículos elétricos e queria aqui mais uma vez agradecer a intervenção do Sr. Deputado e aquilo que eu tenho a dizer em relação a isto. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Ministra. É a vez do Grupo Parlamentar do PCP. Sr. Deputado Bruno Dias, faz favor, 8 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Sra. Ministra, Srs. Secretários de Estado. O que a Lei do Orçamento de Estado estabelece é a redução das taxas de portagem de 50% aplicável em cada transação. Portanto, vamos aos factos, vamos ser objetivos. O que está na lei, e a Sra. Ministra há pouco, isso nada nos impedia de apresentar o pedido ao Tribunal Constitucional, está bem. Há bocadinho disse, o Governo não coloca dúvidas quanto à constitucionalidade. Esta lei é para cumprir. Não está a ser cumprida. Não está a ser cumprida. E não está a ser cumprida apenas na linha B do número 1 do artigo 5º, introduzido pelo artigo 425 da Lei do Orçamento. Esta lei não está a ser cumprida na sua plenitude. Aliás, a portaria 138 de 2021, de 30 de junho, que eu tenho aqui, aponta para valores de taxas de portagem de normas que estão revogadas, de valores de portagem que já não estão em vigor. Senhora Ministra, o que está a acontecer é que as populações que durante anos ouvem de sucessivos governantes a promessa de que as portagens ou que vão ser abolidas quando estão em campanha, ou que vão ser reduzidas quando estão no Governo, as populações que ouvem estas promessas, o que é que veem? Veem uma lei do orçamento que reduz o valor das portagens em 50%, a 75% se forem carros elétricos. E depois assistem a uma discussão inenarrável sobre quem é que governa, sobre se esta lei é constitucional ou não, se é para cumprir ou se não é, se é legitimidade ou não é, e depois, tudo bem, é legítima, é para cumprir, mas não está a ser cumprida, Sra. Ministra. Aliás, é no âmbito da avaliação desta portaria, já de 2021, que muitas pessoas descobriram que mesmo a portaria que este Governo aplicou em 2020 revogava um conjunto de portarias anteriores, mas a pretexto
da introdução do desconto de quantidade, os tais 50% à oitava passagem, aumentou portagens. Uma portaria que servia para introduzir descontos de quantidade revia valores de portagens e aumentava portagens em muitos casos. E agora o Governo aprova uma portaria que faz incidir reduções de 50% sobre preços de 2012. Então, isto é admissível? E chega o Ministro das Infraestruturas à Assembleia da República e manda os deputados perguntarem às finanças. E chega a Ministra da Coesão Territorial e, confrontada com isto, diz: peço desculpa, isto não está no requerimento. Não é, isto está no requerimento. O requerimento é sobre veículos elétricos. Por acaso nem é. Por acaso nem é. A Sra. Ministra leu, o requerimento não é do PCP, estamos à vontade. A Sra. Ministra leu a partir do terceiro parágrafo, falou o que é que foi, mas não interessa. Até podia ser um requerimento só sobre carros elétricos e híbridos plug-in. Podia ser um requerimento só sobre híbridos plug-in. Os deputados fazem-lhe uma pergunta sobre reduções de portagens que não são de 50%, que na verdade são de 30%. Sobre portagens que aumentaram no final do ano passado em nome de uma redução de quantidade. E vai-se ver a resposta do Governo. Isto não é questão da Sra. Ministra ou do Sr. Ministro. A resposta do Governo é um Ministro que nos manda falar com as finanças e a Sra. Ministra que diz que o tema não é carros elétricos, portanto, não é isso que está no requerimento, sobre isso não falo. Os seus membros do Governo já viram o que é que estão a fazer? Já viram o que... Sra. Ministra, eu quase que diria, eu nem lhe vou perguntar nada. A partir daquilo que faria sentido nesta altura da reunião era dizer assim: olha, Sra. Ministra, não tenho nenhuma pergunta para lhe fazer. Mas, ainda assim, na Sra. Ministra, não é assim que se escapa, porque compete ao Governo, é uma responsabilidade do Governo, dar respostas ao país, à Comissão Parlamentar, à Assembleia da República, aos portugueses, às populações abrangidas por estas autoestradas e servidas por estas autoestradas, e não apenas os residentes. Isto não é desconto de quantidade. O que está na lei, para quem a leu, já nem digo quem é que votou, mas quem a leu sabe que o que está em causa é 50% para cada transação, 75% para carros elétricos, veículos elétricos. O Governo tem a responsabilidade, perante o país, perante os portugueses, perante a Assembleia da República, de dar uma explicação sobre uma portaria fraudulenta, Sra. Ministra. Esta portaria que os senhores fizeram publicar em Diário da República, isto é uma fraude. É evidente, o PCP, se fosse por nós, nada disto acontecia. Não estávamos sequer a ter esta discussão. Era 100% o PSD que não concordou. O PSD deu a mão ao PS, não. Abolir as portagens, não. Não, é verdade. Quem é que votou contra? Quem é que chumbou a proposta do PCP? Bem, alguém chumbou-se, não estava em vigor. Portanto, a proposta do PCP foi chumbada. Foi chumbada por alguém. O que nós propunhamos, e continuamos a propor e a defender, aquilo que a gente defende nas campanhas é a mesma coisa que defende no debate do orçamento, e apresentamos propostas, e se forem aprovadas, entram em vigor, é de que as portagens sejam abolidas e que se trabalhe para se acabar com estas PPPs. Isso é que é um roubo. Mais de 1.000 milhões de euros por ano líquidos de despesa do Estado para entregar às PPPs é um escândalo. E as populações são penalizadas e são insultadas perante aquilo que está a acontecer. O que está a acontecer é um insulto aos portugueses. Há dinheiro com fartura para as PPPs, entretanto, portagens que deviam acabar, mas que têm uma redução de 50%, nem isso chega a acontecer. E, portanto, a Sra. Ministra, naturalmente, agora a seguir vai dizer assim: eu vou repetir o que já afirmei, o que está no requerimento, já sabemos o que é que vai dizer. Mas não será hoje que o Governo responde a isto, mas o Governo tem que responder sobre isto. Incumbe ao Governo e compete ao Governo dar uma resposta e um esclarecimento, dar explicações ao país sobre o que está a acontecer, mesmo que não seja nesta reunião. Mas essa exigência não sai daquilo que está presente, essa exigência não vai dispensar o Governo de dar uma explicação ao país sobre decisões políticas que sistematicamente estão a boicotar as decisões que estão a ser tomadas, ou a não cumprir, ou a cumprir de forma absolutamente deturpada. E isso é inaceitável. Portanto, Sra. Ministra, a pergunta que seria normal ter resposta é:
porque é que esta portaria veio deturpar a aplicação da lei do orçamento, porque é que esta portaria estabelece reduções das portagens que, na verdade, não são de 50%, mas, em maior parte dos casos, são de 30%, e, naturalmente, quando é que isto vai ser corrigido? Não estou a falar de veículos elétricos, e nem faço nenhuma pergunta sobre veículos elétricos, que é para a Sra. Ministra poder dizer assim, não é isso, não está no requerimento, portanto não responde. Faça o que quiser, Sra. Ministra, mas a atitude fica com o Governo. A atitude fica com quem a pratica. A atitude de não responder ao país sobre as reduções das portagens, que foi aquilo que nos trouxe aqui, fica com o Governo. Porque não é por falta da questão ser suscitada e não é por falta de proposta, de iniciativa e de intervenção na Assembleia que o assunto não é respondido. Mas devia ser. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Ministra, 8 minutos, faz favor. Sim. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado. Nós já, creio eu, que foi semana passada ou há poucos dias, estivemos aqui na 13ª Comissão, onde tive oportunidade de responder a todas as questões que foram colocadas em relação a isto. O Sr. Deputado estava nessa comissão. Não estava? Então peço desculpa. É que já o estou a ver onde não está. Peço desculpa, mas já estive, peço desculpa. Na 13ª Comissão, onde as questões que se colocavam eram absolutamente livres, aqui venho, como o Sr. Deputado diz, com base num pedido escrito. Podemos diferir no entendimento desse requerimento. O nosso entendimento é este e, portanto, em relação à resposta, ela já foi dada. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Ministra. Eu não tenho inscrição, mas julgo que o Sr. Deputado Nelson Silva vai usar da palavra. O Sr. Deputado Cristóvão Norte está-me a pedir a palavra para que efeito? Interpelação à mesa sobre os trabalhos, sobre a condição dos trabalhos. Sr. Presidente, talvez a Sra. Ministra não tenha sido devidamente informada do teor do requerimento que foi submetido à apreciação desta Comissão e que veio a ser aprovado por maioria, mas, se bem me recordo, a quando da discussão desse mesmo requerimento, fez-se menção expressa que a matéria que deveria ser objeto da audição da Sra. Ministra não se cingia ao facto do Governo incumprir a parte respeitante aos 75% dos veículos não poluentes, mas também à circunstância de não cumprir o que estava previsto a respeito dos 50% das portagens. Repare, Sr. Presidente, que ao momento da entrada do requerimento, nenhum senhor deputado era conhecedor que não se estaria a cumprir os 50% das portagens. Sabia-se, isso sim, que não se estava a cumprir a redução das taxas para os veículos não poluentes. E, portanto, interpretando de forma rigorosa a intenção da Comissão e as observações que os senhores deputados fizeram a quando dessa matéria... Sinto que isso já não é uma interpelação à condução dos trabalhos, isso é mais uma intervenção. Não é uma intervenção, não é uma intervenção porque ela não está a tratar de matéria de natureza substancial, mas sim de matéria formal, Sr. Presidente. Desculpe, mas não é uma intervenção. Nós desejávamos que o Sr. Presidente alertasse a Sra. Ministra a propósito daquilo que foi a intenção clara, expressa, inequívoca e incondicional desta Comissão. E que isso tem como objeto não só aquilo que a Sra. Ministra entende, mas também a questão respeitante aos 50% de redução das portagens. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Cristóvão Norte. No essencial, o conteúdo da sua interpelação à mesa já tinha sido feito pelo Sr. Deputado Duarte Marques anteriormente, naquilo que é essencial, e eu informei que, naturalmente, as regras do Parlamento são claras. As senhoras e os senhores deputados fazem as intervenções e as perguntas que bem entendem. A Sra. Ministra, no caso, dá também as respostas que entende dar e os esclarecimentos que entende dar, sendo que cada uma das intervenções vincula cada uma das partes. Também é claro,
que, também é claro, o conteúdo do requerimento, quer eu, quer a senhora Ministra, o temos aqui presente. Pelo que, naturalmente, os trabalhos são o que são. Os senhores deputados fazem as intervenções e as perguntas, o Governo responde, naturalmente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Nelson Silva, faz favor, 8 minutos. Faz favor, é uma intervenção à mesa. É uma intervenção à mesa. Sim, era para me dirigir Sobre a a condução Vossa dos trabalhos. Excelência. Sim, Sim. era para fazer uma pequena correção. É porque, sendo inteiramente verdade que os deputados fazem as perguntas como entendem e os membros do Governo respondem como entendem, isso não é necessariamente das regras do Parlamento, é a vida como ela é, mas não é das regras do Parlamento, é outra coisa. Muito obrigado. Muito bem, muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Nelson Silva, 8 minutos. Antes de lhe dar a palavra, já agora, permita-me só alertar os senhores e as senhoras deputadas que ainda não tenho inscrições para a segunda ronda. Eu pedia que, mas fizessem chegar, já tenho 2 agora, fizessem chegar inscrições para a segunda ronda no decurso da intervenção do Sr. Deputado Nelson Silva e da resposta da Sra. Ministra. Sr. Deputado, agora sim, peço desculpa, faz favor, 8 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia a todas e a todos. Agradeço também a presença da Sra. Ministra. Esta questão que o requerimento do PSD levanta, nós consideramos de facto que é muito pertinente. Mas ao PAN há aqui algo que está no requerimento que não surpreende nada. Ao PAN não surpreende minimamente o não cumprimento da lei por parte deste Governo. Nós ainda não esquecemos e não vamos esquecer tão cedo, nem de maneira alguma, o não cumprimento da lei do Orçamento de Estado para 2020 por parte deste Governo, que, por exemplo, ditava a suspensão da construção da linha circular do metropolitano de Lisboa. Estava no Orçamento de Estado, o Orçamento de Estado é lei, por isso o facto do Governo incumprir a lei do Orçamento de Estado já nos vamos habituando, mas não é por isso que devemos ficar calados quando o vemos. Por isso felicitamos, saudamos aqui este requerimento do PSD que consideramos bastante pertinente. Mas começo por fazer aqui uma declaração prévia. O PAN não vê com bons olhos reduções dos preços nas portagens de 50% para veículos a combustão. Claro está que estas reduções resultam no inverso aos esforços que estão e têm de continuar a ser levados a cabo para o combate às alterações climáticas. Esta redução iria, na prática, ser um incentivo indireto à manutenção de veículos altamente poluentes. O que deveria ser o nosso foco para o desafio das nossas vidas deveria claramente ser o incentivo à aquisição e adoção de veículos de emissões zero. De facto, as portagens deveriam sim ter uma redução de 75% para veículos elétricos, criando uma nova classe, como há muito é pedido. E isto até é uma prática que já acontece. Os motociclos têm já descontos grandes na chamada classe zero, por exemplo, da Via Verde. O que a Sra. Ministra diz em relação aos veículos elétricos é verdade. Seria complicado existir um cruzamento de dados entre a Via Verde e os dados também do ViaCard para identificar os veículos elétricos nas portagens onde não exista a questão do identificador. Tem toda a razão. Mas também lhe digo, o próprio Governo já faz isto de uma maneira muito natural. O dístico azul do IMT serve mesmo para isso. Por isso o Governo já tem estes dados. Também já tem a tecnologia de reconhecimento de matrículas que já é usada em todas as portagens e-SCUT. Por isso, Sra. Ministra, qual é a próxima desculpa para a não implementação destes descontos para veículos elétricos? Mas a questão aqui das portagens e ex-SCUT vai muito mais além e demonstra as fragilidades do ordenamento territorial no nosso país, que o PS e o PSD têm, em sucessivos governos, ignorado olimpicamente. Se percebemos e até concordamos, como portagens nas autoestradas, onde existem outras alternativas, não podemos patrocinar SCUTs e portagens onde não existe qualquer outra alternativa, como acontece, por exemplo, no Algarve. Pergunto à Sra. Ministra se realmente considera que possa existir uma eficaz coesão territorial quando obrigamos as pessoas a utilizar vias com portagens, porque é isso que está a acontecer no nosso país. Depois, a questão da mobilidade é muito próxima ao PAN. Temos analisado seriamente os melhores exemplos de mobilidade existentes pelo planeta e um facto é inegável. As viaturas rodoviárias, sejam elas comerciais, industriais ou individuais, não são a solução do futuro, mas sim a ferrovia. E nesse ponto estamos a anos-luz do ponto em que deveríamos estar. Inclusivamente, estamos atualmente a falar de projetos e financiamento do PRR
para a eletrificação de troços ferroviários. Eletrificação. E isso é a dura e triste realidade dos investimentos na mobilidade em Portugal. E sem essas alternativas, já implementadas no nosso país, estarmos a condenar populações inteiras à utilização de eixos scoot e portagens como única forma de se deslocarem é, no mínimo, cruel. E se não concordamos com a redução de portagens para veículos de combustão de forma cega, também não podemos aceitar a situação que temos em algumas regiões do nosso país. Por isso, a minha última pergunta é se o Governo vai fazer um levantamento das zonas em Portugal que necessitam de uma redução de portagens. E para terminar, gostaria de sublinhar e também patrocinar, isto parece que nesta comissão, sempre que eu vou falar do deputado Bruno Dias, ele sai da sala e depois tem que vir a correr, mas agora espero, eu tenho que sublinhar e patrocinar aquilo que o Sr. deputado Bruno Dias acabou de dizer. O facto de que os deputados fazem as questões que quiserem e os governantes respondem o que quiserem é prática, mas não está nem nas regras, nem deve ser mantido como tradição. Por isso está a ver, Sr. Deputado. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Ministra, faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado. Respondendo às suas questões, o objetivo do Governo, que foi sempre claramente explicitado, sobretudo por esta Ministra, tem a ver com a redução das portagens onde elas verdadeiramente constituem um custo de contexto. E como o Sr. Deputado disse, elas constituem um custo de contexto, sobretudo no interior e na A22, porque nós não temos transporte público, não temos alternativa ao uso do veículo individual. Nos outros territórios em que há transportes públicos, o incentivo deve ser a abandonar o uso do veículo individual e usar os transportes públicos. E quem nos dera que no transporte de mercadorias isso também fosse verdade, que tivesse uma ferrovia já competitiva para abandonarmos o transporte de mercadorias ferroviário e passar a usar, rodoviário e passar a usar o ferroviário. Pronto. Nesse sentido, o que tem sido a nossa defesa é a redução das portagens gradual, sustentável nas vias do interior e na A22. E esse levantamento nós temos feito. Eu já o disse até várias vezes, se fosse vontade desta Ministra, elas já não existiam. Porque para esses territórios são verdadeiros custos de contexto, porque nós não temos alternativa. E o custo de contexto é um custo que a pessoa tem pelo facto de estar num sítio que é completamente diferente se estivesse no outro. Eu, quando estou no meio urbano, tenho metro, tenho transportes coletivos. Na A22 eu não tenho transporte alternativo, nós não temos. E nem vale a pena invocar a Estrada Nacional 125, porque aquilo é uma grande avenida que passa pelas populações e deve ser assim tratada e deve ser assim enquadrada. Portanto, o nosso objetivo, como referi, é reduzir gradualmente as portagens. Sr. Deputado, eu ouvi-o com todo o respeito. Peço-lhe que, em relação a mim, faça o mesmo. Sr. Deputado, vamos lá ver. A Sra. Ministra está no uso da palavra. Até agora todos, e como sempre, todos usaram da palavra sem interrupções, como é normal. Portanto, também agradecia que não se interrompesse a Sra. Ministra. Muito bem. Sr. Deputado, então, eu daria novamente a palavra à Sra. Ministra para continuar a intervenção sem corte de raciocínio. Fico-lhe muito grata, Sr. Deputado, mas não preciso de complementos de ninguém. Sim. Portanto, retomando o raciocínio, o que foi sempre anunciado é a redução gradual e progressiva das portagens, onde elas de facto são um custo de contexto, e já expliquei porquê. Essas estimativas estão feitas, os custos são elevados. Devo dizer, como também já disse, que o custo desta medida é enorme, mas é sobretudo por causa do Grande Porto.
e, portanto, o custo da redução das portagens agora implementado é brutal, porque, sobretudo pelas questões de termos aqui áreas metropolitanas que têm um custo muito elevado. Isso indo às questões e à vossa posição. Portanto, o que é o nosso compromisso é a redução gradual e sustentável das portagens no interior e na A22, desejavelmente até à sua extensão. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Ministra. Terminamos assim a primeira ronda. Vamos iniciar a segunda ronda. O Sr. Deputado Nelson Silva estava a pedir a palavra. É para alguma interpelação à mesa? Muito bem. Muito bem. Então, dou já como inscrito. Assim sendo, vamos de facto iniciar a segunda ronda. Recordo que são 5 minutos por cada grupo parlamentar, sendo que a Sra. Ministra dispõe do mesmo tempo, mas, no caso, com a resposta conjunta no final de todas as intervenções. Começa o grupo parlamentar do PSD. Sr. Deputado Duarte Marques, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, Sra. Ministra. A Sra. Ministra, infelizmente, é-lhe dado o direito de não responder ao que lhe perguntam. E, na minha opinião e na opinião do PSD, isso é uma má prática do Parlamento, que os ministros têm a obrigação de responder. Podem dizer que não sabem. Fugir às questões é que não. Por isso é que agora há um modelo de pergunta-resposta, tipo comissão de inquérito, que não se aplica numa audição destas, que é para não fugirem às perguntas. E a Sra. Ministra, mas a Sra. não pode alegar, pode não responder. E o Sr. Presidente tem a obrigação de lhe dizer que o conteúdo do requerimento não é aquele que a Sra. Ministra alega, porque é também papel do Presidente desta Comissão esclarecer a Sra. Ministra, porque o requerimento é claro. É claro para mim, é claro para o Presidente, como ele diz que é claro, e para a Sra. Ministra. Tem clarezas diferentes, porque o requerimento tem 3 parágrafos sobre temas que não são o carro elétrico. A Sra. Ministra pode não responder porque o Parlamento lhe deixa não responder, não pode alegar isso. E eu não vou deixar que isso passe assim. Provavelmente o grupo parlamentar do PSD, em conferência de líderes, irá apresentar uma reclamação sobre esta matéria. Vamos agora àquilo que é mais importante neste contexto, se não estivéssemos a falar de problemas de democracia. A pergunta é muito simples, mas para que é que servem os outros ministros, além do Ministro das Finanças? A Sra. Ministra não se sente mal de estar aqui a ser questionada sobre uma matéria sobre a qual não tem decisão nenhuma, alegadamente, segundo diz? É que fica a ideia que a parte de leão fica para o Ministro das Finanças, porque depois não vem cá dar a cara. Porque neste caso, toda a gente culpa todos os ministros, neste caso o Cabrita fica de fora, neste caso ele não tem culpa nenhuma, mas a Sra. Ministra não pode vir aqui dizer que é uma questão do Ministro das Finanças, depois o Ministro ou do Ministro das Infraestruturas e que não pode responder. Mais grave ainda é a Sra. Ministra vir aqui confessar que andaram até maio a estudarem as questões jurídicas. O Governo não é um gabinete de estudos, o Governo tem um orçamento para cumprir. E que eu saiba, não são os juristas que depois modelam como é que isto se paga, como é que isto se cobra. Não são engenheiros informáticos. E, portanto, eu quero saber o que é que o Governo andou a fazer desde janeiro, quando só começou a preparar isto em maio. O Governo já tinha tomado posse antes, tomou posse há 2 anos quase. O Orçamento de Estado está aprovado desde dezembro. O que é que o Governo andou a fazer para não preparar esta medida? Porque não nos serve de justificação. Pode arranjar todas as justificações. Dizer que só em maio é que começaram a preparar isto, é absurdo. Porque o mesmo Governo, que diz que é o Governo do Simplex, que faz tudo de forma bastante digital, não pode usar este argumento. É por isso é que perguntamos, o que é que andaram a fazer entretanto? E veja, Sra. Ministra, o embaraço do Partido Socialista é tanto que para vir aqui discutir este assunto, pedem a um deputado que é do Barreiro, que não tem escudos. Porque o resto dos deputados do próprio Partido Socialista estão embaraçados com isto, porque deram a cara pelo Governo. E o Governo, mais uma vez, mentiu aos portugueses. Porque se há algo que é recorrente, coerente, habitual, expectável neste Governo, prometem uma coisa e fazem outra. É recorrente. Eu da Sra. Ministra não esperava isto, porque, sabendo que é uma defensora do interior, que esta não a redução a chateia, eu recordo da Sra. Ministra dizer aqui uma vez que até punha o lugar à disposição se não houvesse a redução das portagens. Agora, como é que se sente em fazer parte deste complô do Governo para enganar as pessoas? É que, Sra. Ministra, eu recordo, nós não estamos aqui só a discutir a questão do carro elétrico. A questão do carro elétrico revela a incompetência do Governo. É só incompetência, não é mais nada. O não conseguir aplicar os 50% revela algo ainda pior. É não só incompetência,
mas uma fraude à lei, porque a convicção que foi feita, e aqueles que são juristas aqui poder-lhe explicar isso, quando se aprova uma própria lei na Assembleia da República, os trabalhos parlamentares, as intervenções que foram feitas, servem muito bem para ajudar a dar o contexto de qual foi a intenção do legislador. E aqui não há dúvida nenhuma que era a intenção do legislador, era cortar 50% no valor a ser praticado, que era a oposição do Governo, era impedir que se cortasse os 50%. Portanto, o Governo e os seus colegas de Governo e os seus deputados do Partido Socialista, no debate parlamentar que teve lugar, perceberam bem todos que o objetivo desta norma era cortar 50% ao valor que estava em vigor. E, portanto, é por isso é que nós não admitimos que agora o Governo venha com outras justificações. A convicção do Governo, ao fazer oposição a esta medida, era que o corte era de 50% e era muito alto. A convicção dos deputados do Partido Socialista, quando o Governo anunciou que ia cumprir, era cortar 50% ao valor anterior, e basta ir ver as atas dos trabalhos parlamentares para termos a certeza que as pessoas do Algarve, as pessoas do Alto Minho, as pessoas da região centro, as pessoas do Norte, todos eles se convenceram que era 50%. E o Governo só se calou com este assunto, só deixou de protestar, Muito obrigado, Sr. Deputado. quando percebeu que tinha uma maningância para impedir o cumprimento dos 50%. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado André Pinotes Batista. Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaria de, nesta segunda ronda, começar por dizer que é muito feio, e do ponto de vista até da defesa da democracia, Sr. Presidente, eu peço só 2 segundos de interrupção. Peço só, perdão, Sr. Presidente. Sr. Deputado, se preferir, eu dou a palavra ao grupo parlamentar seguinte e retomarei depois... Sr. Presidente, peço desculpa, já estou em condições de retomar a intervenção. O que eu ia pedir desculpa porque, como perceberam, e isso impõe desafios diferentes, mas muito rapidamente dizer o seguinte. Se nós estamos aqui na democracia e depois vir deturpar as questões e todos os formalismos que o deputado de nação que acabou de ter não pode desconhecer que os deputados da nação e defendem muitos as posições políticas que muito bem entendem. É desconsiderar o papel dos parlamentares e o Partido Socialista funcionar nesse registro. Sr. Presidente, eu vou referir o seguinte. O caminho da coesão é um caminho que se faz com sustentabilidade financeira, mas é também ele nunca se existem descontos hoje, o Partido Socialista os implementou, e se existem e vão continuar a ser fundados, isso prende-se com o facto do Partido Socialista ter um compromisso com os portugueses de devolver, de aumentar a coesão, diametralmente oposto daquilo que é a governança que conhecemos do PSD e do CDS e da direita. Na última crise que tivemos, o que ficou foi que, perante qualquer adversidade, davam-se direitos, aumentavam-se impostos, aumentavam-se taxas e taxinhas, e com este o governo do Partido Socialista tem sido dado passos de equidade. E quando falamos de equidade, é preciso destacar o seguinte: baixar os custos de transporte no interior e na A22 é uma prioridade absoluta deste governo. É, aliás, uma prioridade que não está só nas palavras, mas está também nas ações. Mas nós não podemos ignorar que o legislador é o legislador, o fiscalizador, como é evidente, mas que é o executivo que cabe implementar as medidas. Não é correto, nem é honesto, dizer que uma medida que era para entrar em vigor em junho esteve 7 meses à espera. Nós estamos em julho, Sr. Presidente. Não ajuda ao debate político, mesmo para quem tenha visões políticas distintas. E, portanto, Sr. Presidente, eu queria reiterar o compromisso dos deputados do Grupo do Partido Socialista de frisar aqui um protesto. Os deputados não estão na sala porque as condições sanitárias não o permitem. Fica muito mal ao deputado da nação vir dizer que o Partido Socialista tem algum embaraço. Nós gostávamos muito de estar todos aí, Sr. Presidente, peço que registre este meu protesto, porque os deputados do Partido Socialista, se pudessem, estariam todos na sala, mas a condição sanitária não o permite. E, portanto, não permitimos a nação fazer esta referência. É importante dizer que os portugueses sabem, estes em particular, que a nossa prioridade tem a ver com baixar os custos das vias do interior, na A22, mas também de fazer para aquelas pessoas que são residentes ou para aquelas pessoas que estão a tratar do transporte de passageiros ou do transporte de mercadorias. Não podemos aplicar medidas de forma cega. Temos que aprender a ir beneficiar, a ir desagravar, se quiser, aqueles que têm que ser desagravados. E quem são essas pessoas? São as pessoas que não têm uma alternativa. São as pessoas que têm negócios e necessitam destas vias
para transportar as suas mercadorias e são aqueles que, transportando passageiros, desagravam a emissão de CO2 e desagravam também as questões que têm a ver com o congestionamento de tráfego. Sr. Presidente, é muito simples. Para o Partido Socialista esta é uma prioridade e é uma prioridade que está a ser cumprida. Portanto, nós não temos nenhuma razão para fugir a debate nenhum. Eu já aqui tive a oportunidade de aduzir um exemplo onde havia uma poupança que chegava aos 350 euros. Sr. Presidente, há muita forma de estar na política, todos têm o direito a ter opiniões divergentes, opiniões diferentes, mas nós não podemos chamar os valores da democracia para tentar matar o debate. O Partido Socialista apresenta-se nesta discussão hoje, como sempre, empenhados em concretizar a redução dos custos que já começaram a fazer. Há uma linha que separa o Partido Socialista das outras forças políticas, nomeadamente as que governaram no período da feita. Nós discutamos, nós cumprimos a nossa palavra, nós fazemos, nós desagradamos. Pode custar muito a ouvir, mas esta é a verdade. E finalizo com a nota, somos todos deputados da nação, queremos ser respeitados, é muito importante darmos ao respeito e, portanto, não podemos alegar só os formalismos quando esses formalismos nos dão jeito. Este é um dossiê onde continuaremos empenhados, é um dossiê da parte do Partido Socialista como algo muito prioritário. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado André Pinotes Batista. Ouvimos-lo nas condições possíveis, dizem-me os serviços que a questão da dificuldade de som tem a ver com a própria plataforma. Não sei, eu acredito no que os serviços me dizem, mas eu não sei resolver, confesso. Senhora Deputada Isabel Pires, do BE, faz favor. Obrigada, Sr. Presidente. Sra. Ministra, nós não podemos, de facto, continuar a ter debates sobre portagens e sobre a necessidade de redução de portagens da forma como temos tido até agora. E, ao longo deste debate, em primeiro lugar, quer dizer, sabemos há muitos anos quais é que são as posições definidas dos partidos relativamente à existência das portagens, nomeadamente nas ex-SCUT. Sabemos todos quais é que são as consequências que isso traz, nomeadamente para o interior, também aqui a região do Algarve tem uma incidência particular, pelas características particulares que tem também, nomeadamente a falta de alternativa que existe, e também desse ponto de vista acaba por ser do domínio do surreal a primeira intervenção do Partido Socialista que nós ouvimos aqui hoje, porque vir falar... Aliás, quem ouvir falar pensa que estamos praticamente a atingir a abolição das portagens porque o Partido Socialista quer a abolição das portagens, quando, na verdade, nada na prática das últimas décadas, provavelmente, tem determinado que estejamos próximos disso, ou sequer da questão das alternativas. Nós temos discutido muitas vezes a questão da existência de alternativas, seja de ferrovia, seja de outra forma, mas especialmente de ferrovia, e também conhecemos os atrasos, as dificuldades que têm existido ao longo dos últimos anos. E agora, neste momento, estamos a discutir uma questão muito concreta. E, Sra. Ministra, a lei é clara relativamente aos 50%. Não fala em 28%, na média do que está a acontecer, por exemplo, na A25, não fala na necessidade de aumentos prévios que aconteceram, não refere que será sobre valores de 2012 ou 2011, até porque isso não poderia ser assim, porque se nós olharmos para as várias portarias que foram existindo ao longo dos anos, temos a portaria de 2012, depois temos uma de 2016 que revoga a 2012, temos uma de 2020 que revoga a 2016, temos a de 2021. Que revoga a de 2020, que revogou todas as anteriores. E, portanto, de facto, as pessoas precisam de perceber porque é que o Governo optou, deliberadamente, por fazer o desconto não sobre o valor de dezembro de 2020, mas sim sobre o valor de 2012. Porquê? Porque é isto que está a provocar com que o que está em vigor não seja um desconto de 50%, mas sim um desconto, em média, não chega em alguns casos, de 30%. E, portanto, de facto, estamos perante um não cumprimento da lei, aquilo que se poderá chamar também uma fraude às próprias populações. A Sra. Ministra sempre cá vem, diz que é pessoalmente uma defensora da abolição das portagens. Ainda bem, Sra. Ministra, o problema é que não é a sua posição pessoal que vale aqui neste momento. E aquilo que vale para as populações é o que o Governo, num todo, está a aplicar. E o que o Governo está a aplicar não é aquilo que ficou na lei. E, portanto, sim... Independentemente de poder ou não responder, sim, o Governo tem a obrigação de explicar, pelo menos explicar, porque é que a redução está a ser feita desta maneira. Mas mais do que isso, também tem que responder se está ou não a ponderar resolver esta atrapalhada, porque não tem outro nome.
E quando é que ele vai resolver? E quando é que, de facto, aquilo que ficou aprovado na lei do orçamento, que iria entrar em vigor a 1 de julho de 2020, que é o desconto de 50% sobre o valor que estava em aplicação, portanto, em dezembro de 2020, para que, de facto, pelo menos o desconto dos 50% possa estar em vigor, porque a senhora Ministra sabe que nós temos defendido a abolição das portagens, com especial incidência nestas do interior e da região do Algarve, porque elas têm um impacto brutal sobre as populações, sobre a economia também daquelas regiões, e continuamos a ter métodos e formas de os governos, mas neste momento estamos a falar do governo do Partido Socialista, de tentar iludir uma solução que não foi aquilo que foi aprovado. E, portanto, a senhora Ministra pode continuar a dizer que não vai responder porque só vai responder sobre carros elétricos e que já esteve aqui na 13ª Comissão. Eu não estive nessa comissão, mas fui ouvir as suas respostas sobre esta matéria e deixe-me dizer que foram tudo menos claras e foram tudo menos explicativas sobre a situação que está em cima da mesa e, portanto, temos aqui uma oportunidade, antes do final da sessão legislativa, de finalmente o Governo explicar o que é que aconteceu e se vai ou não resolver. Até porque, deixe-me dizer, só tem é que resolver, porque a lei é para ser cumprida e a lei fala nos 50%. Muito obrigado, Sr. Deputado. Não demorou os 10 minutos, não se assuste. Foram cerca de 5 minutos em cima dos 5 minutos do Sr. Deputado André Pinotes Batista. Senhor Deputado Bruno Dias, do PCP, faz favor, 5 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Ministra da Coesão Territorial. Há pouco, de certa forma, remeteu-nos para as respostas que deu na 13ª Comissão. Eu não estava presente, mas também consultando as respostas da Sra. Ministra, a Sra. Ministra afirmou que a redução nas portagens foi calculada tendo por base os preços praticados em 2020. Ora, os preços praticados em 2020, eu dou-lhe apenas 2 exemplos de autoestradas do interior do país. Na A23, na classe 1, percorrendo toda a autoestrada, a portagem é de 14,30 €. Metade de 14,30 é 7,15 €. A redução foi para 10,30. Na classe 4, a portagem é de 35,70 € e todos sabemos que metade seria 17,85 €, mas a redução passou para 25,55 €. Na A25, na classe 1, a portagem estava em 11,50 €, devia passar para 5,90 €, passou para 8,40 €. Na classe 4, a portagem estava em 28,90 €, ora, metade seria 14,45 €, mas a redução foi para 20,60 €. Portanto, Sra. Ministra, mesmo não remetendo para nenhum outro membro do Governo, eu peço à Sra. Ministra que esclareça melhor as suas afirmações. Porque então aqui já não remetemos para mais ninguém. Agora está em causa a afirmação da Sra. Ministra e os números daquilo que aconteceu com os valores das portagens. Portanto, eu peço-lhe que possa corrigir a sua própria afirmação. Sra. Ministra, Srs. Membros do Governo, Srs. Secretários de Estado, Srs. Deputados, o PCP considera inaceitável o esquema utilizado pelo Governo para não aplicar na íntegra a medida de redução de 50% nas portagens. O Governo já tinha tentado colocar entraves à aplicação da medida, que só foram ultrapassados pela pressão decisiva da luta das populações. O PCP sublinha que a opção de aplicar a redução de 50% das portagens ao seu preço de 2011 e não ao preço atual, o que retira do cálculo as reduções entretanto conquistadas, desvirtua a medida aprovada e insere-se num conjunto mais vasto de medidas inscritas no Orçamento de Estado, cujo adiamento põe em causa a necessária recuperação económica. O que parece mesquinhez
É, afinal, mais um exemplo de opções políticas de submissão cega às regras do déficit, num quadro de crise agravada pela epidemia que tem perpetuado restrições, que tem impedido, designadamente, a contratação de milhares de trabalhadores em falta na administração pública central e local, ou o incremento do investimento público produtivo sistematicamente negado. O PCP reafirma a valorização da redução alcançada e volta a sublinhar que o PCP, cumprindo com o seu compromisso com as populações, teve um papel fundamental neste avanço no Orçamento de Estado de 2021 e vai continuar a lutar contra as injustiças introduzidas com as portagens que limitam o desenvolvimento da região, das várias regiões do interior do país, pela abolição das portagens nas ex-SCUT e pela reversão das ruinosas PPPs. O PCP relembra o papel negativo que PS, PSD e CDS tiveram na recusa sucessiva ao longo dos anos das propostas do PCP para a eliminação das portagens, muitas vezes com posições contraditórias na Assembleia da República e nas regiões, nos próprios círculos eleitorais de onde esses deputados são eleitos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Terminei. Muito obrigado, Sr. Deputado. Para terminar esta segunda ronda, tem a palavra o Sr. Deputado Nelson Silva. Sr. Deputado, faz favor, 5 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer as explicações e as respostas dadas pela Sra. Ministra e fazer aqui um pequeno parênteses, porque é a constatação de um facto que eu achei interessante e até engraçado e não resisto em partilhar. Se, de facto, na primeira ronda, aos outros partidos todos, a Sra. Ministra focou-se nos veículos elétricos, nas respostas ao PAN focou-se nos veículos a combustão, mas esqueceu-se dos veículos elétricos, o que me vai obrigar a refazer a pergunta da primeira ronda, porque esta resposta não deu a nenhum outro partido sobre veículos elétricos, eu vou ter que a fazer, que é, o Governo já tem tecnologia, e até já tem os dados para poder aplicar os descontos de 75% nas ex-SCUT aos veículos elétricos e nas portagens, que são os dados que o IMT já tem do dístico azul, por exemplo, que isso até é de iniciativa dos próprios proprietários. A primeira coisa que fazem quando encomendam um carro elétrico é mandar vir o dístico azul. A minha pergunta é, para quando é que isto fica efetivamente implementado? Depois, há bocadinho estava aqui o senhor deputado do PSD, o senhor deputado Cristóvão Norte, penso que não me enganei do nome, e estava aqui com uns apartes, mas há aqui uns apartes que o senhor deputado faz que são relevantes, que têm a ver, obviamente, a questão do Algarve, e eu sei que falámos aqui no Algarve, falámos aqui no Norte, já se falou aqui também no interior Norte e no Centro, mas estamos a esquecer de duas questões. A Nacional 125 não é uma conversa paralela. A Nacional 125 também é uma conversa sobre a A22. Porque não tendo a Estrada Nacional 125 a sua plenitude de atravessar todas aquelas populações, não dá alternativa à A22, uma alternativa viável. A questão da ferrovia é importante, sim, mas também tem que haver uma alternativa rodoviária, porque não podemos pensar que vamos ter ferrovia nos próximos 100 anos que dê para não utilizar a rede rodoviária. Depois também estamos a esquecer aqui de uma região do país que é muito importante, que é o Baixo e o Alto Alentejo. O Alentejo também sofre e muito com as questões das autoestradas por falta de vias de ligações dignas e seguras para as populações poderem atravessar também aquela região. Temos a Estrada Nacional 2, que é muito interessante e é lindíssima e que eu estou desesperado por fazer nestas férias, mas não pode ser também a única alternativa para as populações do Baixo e do Alto Alentejo. Por isso, eu gostava que a Sra. Ministra respondesse à questão relativamente às portagens dos veículos elétricos, tendo já os dados, e também perceber se esta redução gradual nas áreas identificadas quando existe custo de contexto das portagens, se isto vai ter uma finalização para o respeito da lei até ao final deste ano, ou se vamos chegar a dezembro e o Governo ainda está a dizer que está a trabalhar numa redução gradual. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Ministra, terminamos a segunda ronda. Eu tenho algumas inscrições para a terceira, não sei se já estão todas, pelo que, enquanto a Sra. Ministra responde, eu pedia que, se houver mais, para além daquelas que me chegaram, que me fizessem chegar, por favor. Sra. Ministra tem até
25 minutos. Não precisa de os dar todos, bem entendido. Faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu só queria, vou tentar aqui tocar as questões. Em relação ao que o Sr. Deputado Duarte Marques referiu, Sr. Deputado, com todo o respeito, sabe que eu respondo a todas as questões. Este requerimento foi feito no dia 30/6. No dia 30/6, e o assunto era o incumprimento de determinação do Parlamento por parte do Governo. Portanto, no dia 30/6, o que poderia estar em causa era apenas a resolução do Conselho de Ministros e não a portaria. Portanto, o requerimento tem data de 30/6 e, de facto, não, a 30/6, mas quando foi, a portaria saiu à noite. Pronto, a portaria saiu à noite. Portanto, quando o assunto é o incumprimento, não poderia estar em causa a portaria. Mas pronto, Sr. Deputado, com todo o respeito, o Sr. Deputado sabe, nós também estamos em democracia, eu faço a interpretação nós fazemos no nosso Ministério a interpretação do requerimento e é aquela que eu já transmiti. Em relação ao que foi aqui questionado sobre o selo azul do IMT, não tem a ver com as classes de veículos. Quem tem a informação sobre as classes de veículos é a IP, ou seja, a Via Verde, peço desculpa, e isso obriga, de facto, àquele cruzamento e depois à eventual problema da partilha de dados. Claro que hoje as tecnologias permitem tudo, desde que as apliquemos. Eu ouvi-o tranquila. Em relação à pergunta que o Sr. Deputado Bruno Dias pôs, e aí eu vou-lhe responder porque o senhor pede-me um esclarecimento sobre uma afirmação que eu fiz na 13ª Comissão e hoje reportei aqui. Na 13ª Comissão eu de facto disse que os descontos se aplicavam aos preços, ou seja, que antes retirando a portaria. Portanto, quando eu me referi a 2020, queria dizer-me aos preços que estavam em vigor depois de anulada a portaria que tínhamos implementado. Na prática, nós estamos a falar de preços de 2011. Na prática, nós estamos a falar dos preços de 2011. Estou a explicar. Se ouvir, estou a explicar. Quando eu na Assembleia da República referi que foi sobre os preços de 2020, estava subjacente que era sobre os preços depois de anulada aquela portaria, ou seja, aquela portaria. E, portanto, o que vos estou a dizer é que estamos a aplicar na prática sobre os preços de 2011 o desconto. Porque ao anular a portaria... Sr. Deputado, este tipo... Vocês querem a verdade. Sr. Ministro. Querem a verdade, estou a dizer-vos a verdade. Este tipo de pergunta não ajuda ao esclarecimento. O Sr. Ministro já percebeu a pergunta, está a responder... Estou a responder. Querem a verdade. A própria resolução do Conselho de Ministros, que já tinham... Peço desculpa, ouçam. A própria resolução do Conselho de Ministros diz... que já tinham conhecimento que é revogada, se lermos a resolução do Conselho de Ministros, ela diz que é revogada a portaria. Ao revogarmos a portaria, a partir do momento em que a resolução... Eu estou a fazer uma leitura textual. A partir do momento em que essa portaria é revogada, o desconto é aplicado sobre os preços que estavam em vigor antes dessa portaria. Ora bem... Eu, quando referi 2020, queria dizer sobre os preços que estavam em vigor antes dessa portaria. Sobre os preços de 2011, obviamente. Eu estou a falar a verdade, não estou... não é a verdade que querem? Não quero a verdade. Pronto, eu não... Sr. Ministro, muito obrigado. Vamos... É uma interpelação à mesa pela Comissão dos Trabalhos. Eu julgo que há aqui um mal-entendido, Sr. Presidente. Eu julgo que há aqui um mal-entendido e não há nada a falar, é que a gente se entende. A senhora Ministra perguntou ao PSD se não é verdade que pretendem. E quando eu estava a dizer a palavra não é 2011.
Não é 2000, os preços que se refere não é 2011. E, portanto, a senhora Ministra poderá ter pensado que o meu à parte era dizer que nós não queremos a verdade. Não é nada assim. O que nós queremos é mesmo a verdade, e a verdade não pode ser que os preços eram de 2011. Isto é uma questão... há aqui um mal-entendido que tem que se esclarecer. Os preços de 2020, as pessoas sabem quanto é que pagavam. As pessoas sabem quanto é que pagavam e têm os retratos dos bancos para provar o que é que pagavam. E o que pagavam em 2020 não é 2011. E foi por isso que eu disse que não. Está a compreender, Sra. Ministra? As pessoas sabem quanto é que pagavam e não era o valor de 2011. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Está terminada a segunda ronda. Vamos dar início à terceira. Eu tenho 4 inscrições. 5, 6, 7. Isto nada como começarmos. Muito bem. 7 inscrições, eu julgo que podemos fazê-las todas no mesmo grupo. Não são assim muitas, portanto faremos-las todas no mesmo grupo. Portanto, assim sendo, 2 minutos a cada senhora e a cada senhor deputados inscritos. Começa o PSD, senhor deputado Duarte Marques, faz favor. Sra. Ministra, Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhores deputados, há aqui uma questão. Nós podemos ter aqui, o senhor está a dizer a verdade, que é, usando até uma expressão de um socialista, que é a sua verdade ou é a sua visão daquilo que aconteceu, é a sua convicção. O que não bate certo, e não sei quem é que do seu gabinete se lembrou de lhe dar essa justificação, é a Sra. Ministra vir aqui dizer: quando o vosso requerimento deu entrada, isto aqui a propósito do tema do requerimento, quando o vosso requerimento deu entrada, o que estava em vigor era outra questão, porque a portaria que estava em vigor era outra. Àquela hora. Pois é, Sra. Ministra, quando nós aprovámos o Orçamento de Estado, o valor de portagem que estava em vigor também era outro, não era o 2011. É que esses argumentos são bons, têm graça no debate, mas depois acabam por tramar a própria Ministra. Ou seja, quando foi aprovado o Orçamento de Estado, a convicção das pessoas e do próprio Governo, que fez o combate com esse argumento, eu não preciso citar aqui o Secretário de Estado Álvaro Novo, o combate que o Governo fez e os dados que usou, era o impacto dos 50% no valor a ser pago no ano de 2020. Não era 2011. Que o Governo depois tenha arranjado uma estratégia de poupar alguns trocos nessa matéria é uma maningância. Não nos tomem a por parvos. A verdade que eu quero é que o Governo diga assim: nós éramos contra aquela redução das portagens e arranjámos aqui um esquema para não baixar tanto. Agora, fazer de nós todos parvos e dos portugueses parvos é que eu não admito. Porque a verdade é esta. Ou a verdade do Governo daqui a um ano, quando se anunciou o Orçamento já era diferente. É por isso é que eu não admito que nos tornem por parvos. Porque o que aconteceu foi isto. E a Sra. Ministra pode dizer que não concorda, que discorda, pode dizer isso tudo. Não pode é tentar arranjar uma justificação, que até pode ser juridicamente defensável, para desmentir uma realidade que nós todos observamos. Porque os portugueses que passavam na A23 pagavam uma coisa em 31 de dezembro do ano passado. E agora, ao contrário do que diz a lei do Orçamento de Estado, não pagam menos de 50%. Portanto, aqueles argumentos que a Sra. Ministra aqui usou para justificar esta redução não colhem com a realidade. E terminava só com mais um detalhe, Sra. Ministra. É que se para Lisboa e para o Porto se reduziu o valor dos passos sociais, a redução equivalente para esta gente do interior, os seus transportes públicos são aquelas vias rápidas. E era justo que o Governo desse cumprimento àquilo que fala sobre o interior e que fosse justo com as pessoas do interior, que era dar-lhes 50%. Muito obrigado. Sr. Deputado Isabel Pires, faz favor, 2 minutos. Sr. Presidente, muito rapidamente, Sra. Ministra, infelizmente as respostas que tem dado ao longo do dia de hoje levam-nos a manter a crítica que temos feito e, de facto, há aqui qualquer coisa que não está a bater certo. Não está a bater certo entre aquilo que foi aprovado no Orçamento de Estado, aquilo que está escrito, e tem aqui a resolução do Conselho de Ministros, que determinou a aplicação do novo modelo de descontos na taxa de portagem, e aquilo que agora está em vigor. E, de facto, há aqui qualquer coisa que não está a fazer sentido, porque as pessoas pagavam um determinado valor a dezembro de 2020, quando o Orçamento de Estado foi aprovado, era o desconto sobre o valor que estava em vigor em dezembro de 2020,
Já voltámos aqui, e volto aqui a referir, uma menção que fiz na minha intervenção inicial sobre os tais descontos que foram implementados ainda em janeiro de 2021, através da portaria 309B de 2020, dos 25% a partir da 8ª passagem, que já aí operou, na verdade, a uma subida do preço das portagens. E chegamos a julho de 2021 e a Ministra afinal diz que o objetivo do Governo desde sempre era que o desconto fosse sobre os valores de 2011. Sra. Ministra, eu peço desculpa, mas isto não faz qualquer sentido. Aquilo que foi aprovado no Orçamento de Estado, para 2021 foi que o desconto seria sobre o valor em vigor, que é aquele que as pessoas conseguem perceber, porque é aquele que as pessoas pagam naquele momento. E, portanto, para terminar, fica-nos de facto a ideia de que, na verdade, o combate que o Governo fez desde o início a este desconto mantém-se até agora, porque senão não tinham utilizado esta forma de aplicar um desconto que não foi aquilo que foi aprovado na lei. E, portanto, isso fica de facto com o Governo, mas aquilo que deveria ficar aqui de compromisso é se o Governo vai cumprir a lei ou não, da maneira como ela foi aprovada, porque neste momento as pessoas não estão a ter o desconto de 50% que foi aprovado, Sra. Ministra. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Bruno Dias, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Ministra, eu acho que agora é que estou a perceber as vossas contas. Os senhores fizeram 50% de 2011 aplicado a 2021. Os senhores dizem, não, a gente revogou a portaria de 2020 e, portanto, aplica-se os preços de 2011. Por acaso não é verdade, porque se o critério fosse a portaria, as portarias foram-se revogando umas às outras. Em 2012 revogaram a 2011, em 16 revogaram a 12, em 19 revogaram a 16, em 20 revogaram a 19 e fomos andando e as pessoas foram pagando. O problema é que os senhores interpretam de uma forma brilhante, não é a senhora, alguém no Governo teve esta ideia brilhante. Mas isto é o Decreto-Lei de 2010, portanto vai daí portaria 2011, 50% de 2011 está ali. Então metam o preço de 2011 também, metam os valores das portagens a 2011 e tirem metade. Mas não fizeram isso. Os preços são os de 2020, dezembro. E tiram 50% de quanto? 50% de 10 anos antes. Então isto faz-se. Sra. Ministra, o que está em causa é sério demais para se fazer estas brincadeiras. Porque as pessoas já foram penalizadas demais. À conta dos negócios PS-PSD, na altura, para repor as portagens e penalizar as pessoas que estavam a ser, e foram até hoje, e continuam a ser penalizadas com as portagens nas ex-secute, norte a sul do país, as pessoas já pagaram demais em relação ao que foi decidido politicamente. E agora esta decisão de o Conselho de Ministros resolve aplicar a lei do Orçamento de Estado desta maneira e colocar preços que têm um desconto, isto faz lembrar aqueles supermercados que fazem aquela chique espertice de anunciar descontos de 50% com as promoções ao fim de semana e na sexta-feira aumentam os preços para depois baixar e depois fica quase ela por ela. Sra. Ministra, não queira ficar com essa associada a essa operação. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Nelson Silva, 2 minutos, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou procurar. Eu acho que aquilo que já foi dito aqui sobre as portarias já foi tudo muito bem explicado e perguntado, por isso eu não vou queimar tempo nisso. Mas eu vou tentar explicar aqui a questão, mais uma vez, dos veículos elétricos, porque a resposta do não cruzamento de dados não pega. É que não pega mesmo. Eu vou sair da questão do dístico azul. Pronto, vou deixar o dístico azul à parte e vou ao processo de compra e de declaração de impostos que todas as pessoas estão obrigadas a fazer. Eu, quando compro um carro, seja elétrico, seja não elétrico, tenho imediatamente, o fisco sabe perfeitamente que tipo de carro é que eu comprei, se tem ou não emissões zero, qual é o modelo, qual é a cilindrada, tudo e mais um par de botas. Ou seja, depende, posso conduzir descalço. Ou seja, o Governo tem os dados, o Governo sabe perfeitamente, em Portugal, quem tem ou quem não tem carros elétricos, pelo menos as pessoas que declaram, ok? Também sabemos que há muita gente que não declara. Mas as pessoas que declaram, que são a maioria e a grande maioria,
o Governo já tem esses dados. Então, se o Governo tem esses dados, se o Governo já tem tecnologia para identificar as matrículas, e por isso é que somos multados, e por isso é que recebemos as portagens, o valor das portagens em casa, e tudo mais. E o Governo então decide não fazer uma nova classe, que também digo, é a competência do Governo fazer uma nova classe para veículos elétricos. O Governo é que decide que classe é que há, que classes é que são alteradas e tudo mais. Por isso eu não percebo porque é que a IP continua a ser dada como desculpa de cruzamento de dados quando o Governo já tem estes dados todos. E a minha pergunta é, para quando é que existe esta redução de 75% nas portagens para veículos elétricos, tendo já o Governo estes dados em sua posse? Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Cristóvão Norte, 2 minutos, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Ministra, eu envergonhar-me-ia de ser membro de um Governo que utiliza um expediente tão perverso para ludibriar as pessoas. O Orçamento de Estado foi claro e, desde esse momento, tanto o Partido Socialista quanto o Governo declararam guerra à Assembleia da República e aos cidadãos, privando-os dos seus direitos. Veja, Sra. Ministra. Sra. Ministra apodou a maioria que aprovou a redução de 50% nas portagens de maioria negativa e ilegítima. A Sra. Ministra, que dizia ser favorável a uma redução progressiva das portagens, ameaçou recorrer ao Tribunal Constitucional para impedir a entrada em vigor dessa medida. Chegados a 1 de julho, depois de muito esforço, o Governo ter dito que iria aplicar a medida a que estava obrigado por lei, verificamos que a redução das portagens, na maioria dos casos, não é acima de 30%, como por exemplo é o caso da A22, em que as pessoas a 31 de dezembro pagavam 9 euros e agora deveriam pagar 4,5 euros. E não pagam 4,5 euros, pagam 6,20 euros. Portanto, para atravessar a via de um lado ao outro, estão a ser defraudadas em 1,70 €, o que para aquelas pessoas que têm poucos rendimentos e dificuldade de mobilidade é um atentado sem nome e que desonra todos os membros do Governo que participam neste processo vergonhoso de ficar com o dinheiro das pessoas de forma mais ilegítima e fraudulenta possível. E, portanto, o que eu quero dizer é uma coisa, Sra. Ministra, e tenho que lhe dizer olhos nos olhos. O facto do Governo ter aplicado os preços de 2010 para fazer uma redução de 50% diz muito de quem o fez. É revelador de falta de caráter dos membros do Governo. É uma gigantesca fraude e eu garanto-lhe isto, Sra. Ministra. Eu não me demito, não apenas como deputado, mas como cidadão, de recorrer às instâncias judiciais para garantir a aplicação da lei que foi votada e aprovada na Assembleia da República. Porque se os cidadãos têm que cumprir as leis, o Governo tem que dar o exemplo e não pode fazer aquilo que está a fazer hoje. Sr. Deputado Rui Cristina, faz favor. Já não está. Sr. Deputado Jorge Mendes, para concluir. Sempre a tempo e sempre bem-vindo. Bem, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, eu conheci a doutora Ana Brunhosa e o Sr. Secretário de Estado, Carlos Miguel, enquanto presidentes da CCDR e presidentes de Câmara de Torres Vedras, respectivamente. Agora, Ministra e Secretário de Estado. Eu gostava de centrar este debate no domínio dos princípios, do princípio da legalidade. Os senhores recordam-se, no final do CREN, no Portugal 2020, quando se decidiu, o Governo, na época, aumentar a comparticipação dos fundos da União Europeia, dos fundos da coesão, de 70%, 75% para 85%, que hoje habitola a comparticipação da União Europeia nos 85%. E que ficámos todos contentes, quer os autarcas, quer os agentes económicos, a quem estavam esses fundos da União Europeia. Agora, imagino que nessa altura a tutela lhe dava instruções, orientações para reduzir o investimento elegível das candidaturas já aprovadas. A Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, tinha caído o Carmo e a Trindade, como era óbvio, não é?
E o que estão a fazer com as portagens é mais ou menos isto. É mais ou menos isto. Portanto, Sra. Ministra, nós sabemos da necessidade de solidariedade com o Governo, do respeito pelas orientações do Primeiro-Ministro, que está refém das finanças, mas no domínio dos princípios, o que está aqui em causa é a legalidade, o princípio de legalidade, que o PSD e os portugueses não podem aceitar este desrespeito. E, portanto, nós não podemos aceitar esta postura do Governo, esta mentira do Governo em relação às portagens e aplicar uma redução de 50% a 31 de dezembro de 2020, revogando as portarias todas para chegarmos a 2010, eu creio que até do ponto de vista jurídico, geralmente quando se revoga uma lei, é sempre no sentido de encontrar uma solução mais favorável para os cidadãos. Neste caso é exatamente o oposto. E, portanto, eu não sou jurista, sou economista, portanto não entendo essa postura do Governo e custa-me revê-la nesta posição atual do seu Secretário de Estado, porque não era essa a ideia que eu tinha, nem os portugueses, de Vossas Excelências. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Terminamos assim as intervenções dos grupos parlamentares nesta terceira ronda. Sra. Ministra, de acordo com o nosso regimento, tem agora 10 minutos, ou até 10 minutos, para responder conjuntamente a todas as questões colocadas nesta fase. Faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Srs. Deputados, eu vou voltar a focar-me no requerimento, porque quando entrei na questão foi para esclarecer uma declaração que tinha feito e esclarecia, basta ler o terceiro parágrafo da resolução do Conselho de Ministros para chegar à conclusão daquilo que eu vos disse. Portanto, em relação aos veículos elétricos, que é esse, no nosso entendimento, a questão do requerimento. E respondendo concretamente, estará para muito breve, eu já dei as explicações que me foram dadas, não tendo eu, digamos, a tutela de quem está a implementar todas as explicações técnicas e, portanto, a garantia que, de facto, me foi transmitida é que estará para breve esta redução, esta implementação para os veículos elétricos. Eles já estão a beneficiar da redução que foi feita, agora terão que, de facto, aplicar-se a redução específica e esperamos nós e foi-nos garantido que seria para muito breve. Em relação ao resto, nada mais tenho a declarar, Sr. Presidente. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Ministra. Srs. e Srs. Deputados, recordo o ponto 2 da nossa agenda, que temos de tratar do relatório da personalidade indigitada para a Autoridade dos Transportes. Senhora Ministra, Senhora e Senhor Secretário de Estado, muito obrigado pelos esclarecimentos que nos trouxeram. Desejo naturalmente bom trabalho. Muito obrigado. E boas férias também, se for o caso disso, também são justas e merecidas.